Olá, amigos fãs do esporte a motor, sejam todos muito bem-vindos ao podcast de número 65 do Dinâmica Esportiva. Hoje iremos analisar a temporada de 2021 da Fórmula 1, marcada pela batalha ferrenha entre Max Verstappen, líder do campeonato, e Lewis Hamilton, que está defendendo o 7º título e tentando emplacar o 8º, faltando 2 provas para o final do campeonato. Eu sou Luiz Andretti, ao meu lado está Thales Cristiano. Exatamente, pessoal, mais um episódio aqui do Dinâmica Cast, dessa vez, como você falou, especial, a gente voltando a ter uma batalha ferrenha pelo título depois de vários e vários anos, né? 20 etapas já foram, faltam apenas 2, a Arábia Saudita, que vai ser nesse final de semana, e Abu Dhabi, 2 circuitos relativamente novos, né? Abu Dhabi, que passou por mudança de traçado e também vai ser um desafio para os pilotos. E a gente está aqui para analisar não só a batalha do título em si, até aqui nessas 20 etapas, mas também das equipes de meio de pelotão, final de pelotão, desempenho de cada piloto, notas de cada piloto na temporada até aqui, porque é importante a gente destacar esses detalhes, né? A gente já está numa altura do campeonato que a gente consegue determinar quem foi surpresa, quem foi decepção, quem foi destaque, quem foi revelação. Então, antes de mais nada, vamos começar falando pela batalha do título, né? Max Verstappen, Lewis Hamilton, chegando à Arábia Saudita, né? Novo circuito de rua de Jeddah, 27 curvas, muito sinuoso e perigoso, né? Estreito, bastante estreito. E a batalha do título chega com uma mudança de patamar, podemos dizer assim. Hamilton chegou a ficar bastante pontos atrás, agora vem numa recuperação incrível, né? Ele vem em busca da 3ª vitória consecutiva, venceu no Brasil, venceu também no Qatar, e aparentemente, a gente ainda não, enquanto a gente está gravando esse podcast, ainda não houve a corrida, mas, pelo que tudo parece, a Mercedes tem um carro melhor para esse final de semana também, né? Exatamente, a Mercedes, depois do GP do Brasil, vem mostrando uma crescente no seu motor, né? Uma coisa que não estava tão visível assim nas outras etapas, né, que foi dominada pela Red Bull. Porém, aí a Mercedes conseguiu uma vida extra, né, com essas 2 últimas corridas, né, que o Hamilton venceu. Foram corridas assim espetaculares, um show à parte. E essa troca de motor do Lewis Hamilton rendeu aí um motor 0 km, totalmente, né, vamos dizer assim, 100 km, né, sem estar com os componentes estressados, o que rendeu aí, né, as suas 2 vitórias, logicamente também sua habilidade, né, o que ele mostrou no GP do Brasil foi inacreditável. Todo mundo ficou assim maravilhado com a corrida e ele conseguiu levar aí, né, a disputa por menos de 10 pontos, né, ou seja, ainda tem uma esperança para o Hamilton, né? Eu acho que vai estar até a última etapa, né? Fica muito difícil. Se acontecer alguma coisa com um dos dois nessa etapa aqui, com certeza um deles vai se despedir do título por estar tão assim próximos. Uma batalha também muito legal entre o 5º e 6º lugar, e o 3º e o 4º, né, com os 2 segundos pilotos, Valtteri Bottas e Sérgio Pérez. Bottas está apenas 13 pontos à frente do Pérez, né, e o Bottas não vem de boas provas, apesar dele ter feito a pole várias vezes, não está bem no campeonato, e o Pérez também não, né, gente, vem de altos e baixos. É muito difícil dizer o que está fazendo esses 2 segundos pilotos, que não é ajudar nenhum nem outro. Às vezes tem umas, né, o Bottas e o Pérez cedem numa posição, porém não é aquela coisa de tipo, olha, eu preciso segurar meu piloto aqui, fazer uma estratégia diferente, eles não conseguem. O campeonato está sendo disputado apenas com primeiros pilotos. Nenhum dos segundos pilotos estão fazendo o trabalho que deveria ser feito, né, como a gente pensa, e está uma briga acirrada aí pela 3ª posição. Legal destacar também a consistência do Lando Norris, né? E batalhando aí diretamente com a dupla da Ferrari. Exatamente. Analisando
por partes agora, falando da batalha pelo título, né? A diferença do Max Verstappen, que é o líder, para o Lewis Hamilton, que é o vice-líder, é de apenas 8 pontos, indo agora para o final de semana da Arábia Saudita, né? A gente vale lembrar que tem os 25 pontos da vitória, mais o ponto extra da volta mais rápida em disputa, né? Até aqui, as estatísticas apontam 9 vitórias para o Max Verstappen, 7 para o Lewis Hamilton, 16 aparições no pódio para o Max Verstappen e 15 para o piloto da Mercedes. Quanto a corridas pontuando, que também é um fator muito importante nessa batalha pelo título, das corridas que ambos terminaram, o Hamilton tem pontuação em 18 e o Max Verstappen em 19, né? Vale lembrar que essa estatística a gente não conta os abandonos que eles tiveram, né? Que o caso do Verstappen teve 2, foi em Baku e também em Monza, e o Hamilton teve apenas aquele de Monza, né? Todas as outras corridas ele completou, mas nem todas ele acabou pontuando. Como você bem destacou também, é uma batalha travada apenas com base nos primeiros pilotos, né? Os segundos pilotos, tanto da Red Bull quanto da Mercedes, não estão conseguindo acompanhar o ritmo dos seus companheiros de equipe, né? No caso da Mercedes, o Valtteri Bottas não faz tanta questão, né? A Mercedes hoje tem o melhor carro da Fórmula 1, tanto é que o Valtteri Bottas é o terceiro lugar do campeonato, né? Ele está 13 pontos à frente do Sérgio Pérez, vem imprimindo um ritmo melhor, enquanto o Pérez parece que em nenhum momento da temporada ele conseguiu se encontrar no carro, né? Ele sempre teve dificuldades, nem sempre não era uma figura frequente no Q3, né? Com a Red Bull na mão, volta e meia, ele acabava sendo eliminado antes nos treinos classificatórios. E há essa disparidade de desempenho, né, no que diz respeito aos companheiros de equipe, superestrelas Max Verstappen e Lewis Hamilton. A gente pode olhar também a batalha de qualificação desses dois pilotos, né? O Valtteri Bottas conseguiu, acima de tudo, vencer o Hamilton por 5 vezes, né? Enquanto o Hamilton largou à frente do seu companheiro de equipe 15 vezes, o Bottas conseguiu feito 5 oportunidades. Enquanto na Red Bull, o Pérez conseguiu apenas em 2 vezes, né? Que foi no GP da Rússia e no GP de Imola. Com certeza é uma disparidade muito grande entre os dois pilotos. E uma coisa que me incomoda realmente é o Sérgio Pérez não ir bem em classificação, né? É uma coisa que, para os fãs do Sérgio Pérez, com certeza é frustrante. A maioria das vezes acaba que ele sendo sacrificado todas as vezes nas corridas, para fazer volta rápida, para tirar volta rápida, né? Não emplacando às vezes um pódio, né? Eu acho que ele tem, se eu não me engano, 5 pódios na temporada. Vamos ver. E o Bottas tem 10 pódios, né? Aí você vê o quanto o Pérez ele ainda está tendo dificuldades. Na Fórmula 1, como eu sempre digo em todos os podcasts, é super fundamental você largar na frente, né? Você não sendo Max Verstappen nem Lewis Hamilton, né? Você vê como a facilidade que o Hamilton e o Max têm de escalar pelotão, né? E você vê a dificuldade que o Bottas tem, né, em crescer na corrida. Pérez é um cara muito bom no racecraft, no gerenciamento de pneus, com certeza. É um cara bom, é isso que faz com que ele tenha bons resultados, porque se não fosse essa habilidade dele de ultrapassar e de administrar bem os pneus, com certeza ele estaria muito mais para trás do que agora, que ele está na 4ª posição. A gente espera que ano que vem seja uma batalha mais intensa entre os dois segundos pilotos. George Russell mudou para Mercedes, com certeza ali vai haver alguma conversa entre o Toto Wolff e os dois pilotos. E vai ter que também o Marco, né? Marco e o Christian Horner dizer assim: olha, Pérez, a gente renovou e a gente precisa de um cara aí para realmente segurar, né, as duas Mercedes, né? Porque é para isso que servem os dois carros, né? E é uma disparidade gigantesca entre os dois pilotos. Pérez fez 5 pódios, é uma coisa que não com o carro dele, não é tão assim impossível, né? Ele poderia ter feito bem mais, mas ainda faltam 2 corridas. O 3º lugar está aberto, não é uma má posição para se terminar no campeonato,
né? Tendo em vista que você está numa grelha junto com o Verstappen e Hamilton, que são pilotos acima da média, o terceiro lugar é super válido. Exatamente. É importante destacar que tanto o Bottas quanto o Pérez têm uma vitória cada, né? O Pérez venceu o GP do Azerbaijão e o Bottas venceu o GP da Turquia, né? E também a gente deve destacar que o terceiro lugar significaria também para sua equipe o título de construtores, né? Falando nesse quesito construtores, a gente tem a batalha pelo terceiro lugar, né? McLaren contra Ferrari. A McLaren dominou a posição por grande parte da temporada, mas agora nas últimas corridas perdeu um pouco o gás e parece que a batalha ficou um pouquinho fora de alcance para os ingleses, né? Exatamente, depois da Rússia, a dupla de pilotos se perdeu um pouquinho, né? O Daniel Ricciardo voltou a fazer o que ele começou a fazer no início da temporada, que é classificar mal, andar ali abaixo da P7, P6. E o Lando Norris também, depois da Rússia, sumiu um pouquinho, não está ali figurando onde ele sempre estava, não está fazendo também boas corridas, não sei o que aconteceu, se mexeu com o psicológico dele, mas não está tão iluminado assim quanto no início da temporada e até o GP da Rússia. McLaren, depois de Monza e do próprio GP da Rússia, deu pinta de que ia se firmar no terceiro lugar. Porém, a dupla da Ferrari está fazendo um ótimo trabalho, estão sendo muito mais consistentes do que a McLaren, né, pelo fato de que apenas o Lando Norris pontua e pontua muito e pouco. Né, as últimas corridas, a Alfa Romeo pontuou mais do que o próprio Lando Norris de McLaren, né? Ele pontuou apenas 4 pontos, né? E é pouquíssimo para o campeonato, muito ruim para os construtores, né? A gente sabe que a Ferrari tem um carro legal, mas a McLaren ganhou corrida, é um foguete, deve muito bem nessa penúltima corrida, né? Mas Daniel Ricciardo também tem que fazer a parte dele para ver se batalha com a Ferrari, que também está muito boa. Um fato curioso é que essa briga está muito ferrenha na Ferrari em pilotos. Charles Leclerc apenas alguns pontos à frente do seu companheiro de equipe e novato na equipe, né, o Carlos Sainz, que vem de 3 pódios, né, 3 pódios contra apenas um do Leclerc, né? Vale destacar a consistência que ele tem, né, gente? Carlos Sainz está fazendo um trabalho excepcional. Lógico que o Leclerc estava tendo mais problemas, porém o Sainz está muito mais regular. E nesse exato momento que a gente está gravando aqui o podcast, ele teve um acidente muito forte no TL1 ou TL2, né? Não se sabe se vai trocar componentes. Porém, um acidente daquela proporção mexe com todo o chassi do carro. É uma coisa que não é saudável para uma corrida. E tudo está mostrando que se o Sainz fizer as coisas certinhas, ele possa até terminar na frente do Charles Leclerc protegido da Ferrari. Exatamente. O Sainz, na minha opinião, se é para eleger uma surpresa nessa temporada, é o Sainz, porque muitos vão falar do Lando Norris. Lando Norris, todo mundo já sabia do potencial dele, sabia que a McLaren vinha numa evolução. A McLaren tem um carro melhor do que tinha no passado, mas ainda tem muito a evoluir esse carro da equipe inglesa. Mas o melhor conjunto de pilotos ou nessa temporada, tipo, em habilidade, em resultados entregues, a Ferrari tem mostrado o melhor conjunto, né? Carlos Sainz, por ter mais tempo de Fórmula 1, tá na categoria desde 2015, ele conseguiu mostrar mais serviço do que o próprio Charles Leclerc, né? Que ainda peca com acidentes, peca com erros, e por isso a distância dele para o companheiro de equipe não tá tão confortável, né? Outra estatística interessante é o número de corridas pontuando dos pilotos da Ferrari, né? O Leclerc pontuou em 16, enquanto o Sainz pontuou em 18. Ou seja, o Sainz é mais consistente pontuando do que o próprio Charles Leclerc. Enquanto isso, esse panorama na McLaren é um pouquinho diferente. O Lando Norris vem fazendo tudo que está ao seu alcance, pontuou em 18 corridas, enquanto o Daniel Ricciardo vem pecando, vem falhando, pontuou em apenas 12, né?
E essa é uma estatística que pesa muito no campeonato de construtores, porque se você não pontua, você prejudica a equipe. Se você prejudica a equipe, ela não é capaz de brigar com posições acima lá na tabela. E é o que vem acontecendo na batalha pelo terceiro lugar, né? Vale lembrar que em Monza teve aquela dobradinha espetacular da McLaren. Primeira equipe a fazer uma dobradinha em muito tempo, né? Eu não me recordo da última vez que isso tinha acontecido, mas foi a primeira vez nessa temporada que isso aconteceu, e única, inclusive. Com a vitória do Daniel Ricciardo, o Lando Norris chegando em segundo. O Norris quase venceu a corrida da Rússia por causa de um erro um pouco estúpido. Ele acabou perdendo uma vitória certa, o que seria a segunda vitória da McLaren e daria uma injeção de ânimo na equipe. Porém, a Ferrari vem fazendo esse trabalho consistente, sempre ali. O Leclerc com um segundo lugar aqui, um quarto lugar ali. O Sainz volta e meia num quinto lugar, às vezes num terceiro. Isso vem sendo crucial para o acúmulo de pontos da equipe de Maranello, né? E essa altura do campeonato, todos esses pontos atrás, já eu não vejo mais a McLaren alcançando os pilotos da Ferrari, a não ser que um desastre aconteça nas duas corridas restantes. Mas eu tenho um pouquinho de simpatia pela Ferrari, né? Tipo, é uma equipe cuja torcida contagia muito, mas profissionalmente falando não é lá essas coisas, né? Vem em um período de decadência nos últimos anos. 2020 foi um péssimo ano para a equipe de Maranello. Conseguiu apenas dois ou três pódios na temporada inteira. E esse ano está sendo um ano de reestruturação. O Matia Binotto parou de atender as corridas, né? Ele não vai mais nos autódromos acompanhar. E a ideia é que se deposita uma expectativa muito grande em cima de Charles Leclerc, para que ele consiga levar a Ferrari aos tempos de glória, como era entre 2000 e 2004. O que eu particularmente acho muito difícil, porque o Leclerc não tem o talento que o Schumacher tinha, nem próximo disso. Eu também acho que em 2019 se carregou muita esperança no Leclerc, né? Um piloto extremamente rápido, muito bom de qualificação, foi o que mais fez pole em 2019, ganhou 2 corridas em seguida, maravilhosas as apresentações, porém só foi isso, né? Não conseguiu mais repetir os feitos. A gente sabe que 2020, 21, 22, principalmente 2020, a Ferrari tinha um carro horrível, mas ele conseguiu fazer pódios, fez apresentações maravilhosas, fez 80% dos pontos contra, né, Sebastian Vettel, e é uma coisa que carregou muito hype nele, né? E hoje a gente vê essa temporada que o Sainz ele tá controladíssimo, ele está controlando o Leclerc, né, em banho-maria. Se alguma coisas naturais que vai acontecer, Sainz e Leclerc pontuando, e eu acho que se o Sainz perdeu a briga interna, não vai ser nenhum demérito. Ele é novo na casa, os 3 pódios contra 1 no Leclerc já fala por si só, né? Se o Sainz ficar atrás dele, não vai ser por tantos pontos, não vai ser uma lavada, mas se também o Leclerc perder, né, mostra o quanto ele não é combativo, né? E que os companheiros de equipe deles das equipes passadas eram um pouco fracos. Ele acabou pegando. Ele acabou. Em 2018 tinha o Marcus Ericsson, né, que nunca foi lá muito brilhante. Pegou um Vettel já brigado com a Ferrari, um pouco desmotivado da equipe da Itália. E por causa das situações que acabaram acontecendo ao longo da temporada de 2019, Vettel em declínio mental. E também por causa das brigas internas, o Leclerc acabou se aproveitando da situação para conseguir um espaço dentro da equipe. Em 2020, por causa de toda aquela questão do motor, de potência de reta, a Ferrari acabou não sendo boa. E ele tem contrato até 2024, né? Vale lembrar esse pequeno detalhe. Ano que vem muda todo o regulamento. Talvez ele consiga ser um dos caras que apareçam e briguem lá na frente, né? O que eu acho pouco provável, para ser bem sincero. A batalha de classificação na Ferrari é 12-8 para o Charles Leclerc, né? Bastante equilibrado, uma das mais equilibradas de todo o grid da Fórmula 1, o que mostra o equilíbrio entre os dois pilotos, né? Enquanto na McLaren, que a gente estava comentando, a McLaren já tem um panorama um pouquinho... Se bem que na McLaren é a mesma coisa, eu tinha olhado errado de estatística aqui, desculpe.
É 12-8 também, só que para o Lando Norris, lá na McLaren. E continuando na discussão do construtores, a Alpine se fixou ali na quinta posição. Eles andaram atrás da AlphaTauri quase a temporada toda, mas um bom desempenho na corrida passada no Qatar fez com que eles pulassem à frente com o mau desempenho, né, da AlphaTauri na corrida, tanto que só o Gasly, né, ele pontua, uma coisa que foi muito peculiar, o grupo Red Bull ter renovado com o Tsunoda, que não parece ser promissor, tá indo para sua, sei lá, meia temporada, quem sabe, né? A AlphaTauri com certeza tinha tudo para ficar aí com a quinta posição, né? Você imagina que não precisa, né, o Tsunoda fazer todos os pontos por ser estreante, mas assim, a gente vê que tem muito mais de 20 pontos ali na frente, só que não é tanto assim se você vê tantas corridas que ele não pontuou, que foi a maioria, né? E o Gasly fazendo uma lavada, né? A gente vê aqui na batalha de pilotos, são 20-0. É muita coisa, gente. E vai continuar ali no 23-0, né? E o Tsunoda não tem uma consistência boa em classificação e tampouco em corrida. E também, né, tá sendo uma lavada também no Mick Schumacher, mas depois a gente vai falar Mick Schumacher dando uma lavada no Nikita. Mas vamos continuar aqui na AlphaTauri. O Gasly fazendo um ótimo trabalho, mas eu não vejo ele na Red Bull fazendo mais do que ser o escudeiro do Max. O Gasly é bom, muito bom, pontua muito bem, é muito acostumado com o carro da casa, de Faenza, mas na Red Bull era aquilo mesmo. Ele não mudou a habilidade dele de 2019 para cá. Eu acho que seria ofuscado mais uma vez pelo Max, e para ele segurar um pouquinho, talvez, quem sabe, pegar o lugar do Ricardo na McLaren, ficar de olho na Alpine, qualquer coisa, né, eventual saída de ambos os pilotos. E pro Gasly é isso, né? Eu não vejo ele na Red Bull mais. É um cara que vai ser obliterado pelo Max. É muito perigoso você formar uma dupla com pilotos assim. A gente viu isso no passado. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Schumacher, são pessoas que não dividem muito a equipe e às vezes o segundo piloto sofre e faz parecer que ele é bem mais lento do que né? O Gasly é muito rápido, só não tão rápido quanto o Max. Os resultados de 2019 seriam os mesmos. Eu acho que para o Gasly uma McLaren cairia muito bem. Eu já acho que o Gasly de 2019 para cá evoluiu muito como piloto, né, cara? Ele foi posto de maneira precoce ali naquele assento da Red Bull. A Red Bull estava naquela época que trocava mais de pilotos do que eu trocou de roupa, por exemplo. E acabou jogando um pouco o Gasly na fogueira, né? Depois jogaram o Albon na fogueira e por aí foi. Agora colocaram um piloto experiente lá que também está na fogueira. Ninguém se entende por que isso acontece na Red Bull. Desde a saída do Daniel Ricciardo em 2019, isso não se estabilizou ainda, né? O Gasly, para mim, está de parabéns. Vem mostrando o potencial que ele tem, o potencial que ele criou. A AlphaTauri só está na sexta posição do campeonato graças a ele, porque o companheiro de equipe dele não mostrou que veio. Lá atrás, no final da temporada passada, eu que acompanho a Fórmula 2, eu já falei que era precipitado, que o Tsunoda não tinha talento para a Fórmula 1. As estatísticas mostravam um pouquinho o contrário, porque ele teve uma temporada de rookie relativamente boa, porém, a gente hoje vê que ele não é material de Fórmula 1. Infelizmente, a verdade tem que ser dita, né? As estatísticas também mostram muito isso, né? A gente vê o melhor resultado do Tsunoda na temporada foi um 6º lugar, enquanto o Gasly fez um pódio lá no Azerbaijão, né? Em compensação também tem a outra questão da batalha de classificação que você tinha dito, né? Que 20-0 para o Gasly, um resultado tanto quanto acachapante, né? Destaca bastante. E também tem a questão das corridas pontuando, né? O Gasly conseguiu 13, enquanto o Tsunoda conseguiu 6, só que a maioria dessas pontuações foram 6º lugares e coisas do tipo. Enquanto, falando de Alpine, o panorama lá é um pouquinho diferente, né? No começo da temporada, a Alpine tinha um carro
que era mais próxima aos carros que estão brigando um pouco mais atrás hoje, e conseguiram fazer uma evolução muito boa ao longo da temporada, né? A Alpine, que hoje é indiscutivelmente o quinto melhor do carro do grid. A gente estava até conversando isso antes de começar a gravar. Tem uma boa dupla de pilotos, né? O Ocon teve inconsistências na temporada, mas agora parece que conseguiu se plantar bem, está entregando resultados. E o Alonso tem mostrado a consistência de sempre, que era o que se esperava dele quando contrataram ele, voltando de aposentadoria, para comandar esse time da Alpine, né? Até a metade da temporada, a Alpine ainda estava ali embolada com a Aston Martin, atrás da AlphaTauri, né? Porém, agora já tomou a frente de todas essas. Melhor resultado da temporada para a Alpine, né? Foi a vitória do Esteban Ocon na Hungria, como não esquecer, né? E o pódio de Fernando Alonso, né? Depois de tantos e tantos anos sem subir no pódio, ele conseguiu quebrar esse tabu na corrida passada no Qatar, né? Enquanto a batalha de classificação ali na Alpine está 11-8 para Fernando Alonso. Em compensação, também as corridas pontuando, a Alpine consegue mostrar mais regularidade. Fernando Alonso pontuou em 14 etapas, enquanto Esteban Ocon em 12. Essa já é a estatística principal para a gente entender por que a Alpine está se distanciando da AlphaTauri, né? A AlphaTauri simplesmente não consegue pontuar com os 10 pilotos. De 20 etapas até aqui, o Tsunoda pontuou em apenas 6, um pouquinho mais do que um quarto das corridas. Isso é péssimo para o campeonato de construtores. E o mais engraçado é que quando anunciaram a renovação dele na coletiva de imprensa, perguntaram o que ele achava. Ele falou que estava surpreso porque ele só batia. Ele, piloto, disse isso. E assim, a Red Bull tem pilotos do calibre de Liam Lawson, calibre de Yuri Vips, e tantos outros na academia que podem mostrar potencial suficiente para estar no lugar dele, e mesmo assim ele tem garantia por mais um ano, né? Eu não diria nada se na metade da temporada que vem sacarem o Tsunoda para tentar com um piloto vindo da Fórmula 2. Isso que eu falei. Não estou me recordando agora se o Lawson já tem pontos de superlicença suficiente para poder assumir um carro se necessário, mas eu diria que ele é o nome para uma vaguinha na Fórmula 2. Com certeza foi um equívoco. Não sei se o Tsunoda continuar fazendo isso, ele vai sobrar até a final da temporada 2022. Mas voltando a falar um pouco da Alpine, a batalha já está fechada. Alonso ganhou, né, a batalha de qualifying com a maioria dos pilotos que estavam à frente, né? Todos os pilotos das outras equipes estavam à frente, está fechado quase o sisteminha de qualify. Para um piloto que estava 2 anos fora da Fórmula 1, você entrar num carro e guiar como ele guiou não é uma coisa fácil. Fernando Alonso, que quando esteve fora ganhou vários outros títulos, campeão do WEC, 2 Le Mans, 24 horas de Daytona, Sebring e várias outras corridas importantes. Infelizmente, o sonho de estar na Indianapolis 500 para Fernando Alonso parece distante. Tanto ele quanto os fãs sabem que é difícil, né? Ainda mais fazendo parcerias horrendas, bizonhas, com equipes que mal têm experiência em mistos, tampouco em ovais, né? Você entrar sem experiência alguma, ficar naquela palhaçada da McLaren de ficar fazendo parceria com equipes que não entendem nada de Fórmula Indy, você vai ficar ali, né, figurando classificações difíceis e também corridas difíceis. O único piloto aí que pode pegar essa tríplice coroa qualquer dia desse é o Montoya, um cara super rápido que não liga tanto para isso, porque se ele ligasse, com certeza eu acho que ele já estaria ligado para uma LMP1, já teria vencido e fechado essa Triple Crown, né? Agora, partindo um pouquinho mais para baixo, né, dispenso comentários da Haas, a equipe totalmente piada. Começou sério, né, com o Romain Grosjean, mas terminou numa piada horrenda. Uma equipe do Gene Haas, né, uma equipe séria na NASCAR, mais uma equipe piadista na Fórmula 1, junto com o Günther Steiner, um outro cara que só presta para ficar na Netflix, né, ainda vai ter mais material dele. Porém, não comentaremos da Haas, apenas
Ainda dá para falar alguma coisa, para falar a respeito que, querendo ou não, a gente teve dois estreantes lá, né, que não foram muito capazes de mostrar serviço, muito por causa do carro que eles têm na mão, né. O Mazepin a gente dispensa comentários, a gente não comenta dele. Exatamente, a gente tem o Mick Schumacher, né, que, fazendo um pouquinho de justiça pro menino, ele é campeão da Fórmula 2, atual campeão da Fórmula 2, mas caiu numa bucha, né, numa bomba, e mesmo assim, o que ele podia fazer ao longo da temporada, que era ganhar do seu companheiro de equipe, ele ganhou e ganhou com gosto, né, ele não... Em 20 corridas até aqui, ele participou apenas de 18 qualifies, e nos 18 que ele participou, ele venceu o Nikita Mazepin, né? Em compensação, em corridas, 15 vezes à frente do seu companheiro de equipe, né? As outras 5 provavelmente foram abandonos dele, com o qual o Mazepin apenas terminou na frente. E como melhor resultado, o Mick Schumacher tem um 12º lugar, enquanto o Nikita Mazepin tem um 14º. Correm boatos internamente que a Haas não investiu no carro desse ano, já pensando no carro do ano que vem, porque a Haas, das equipes da Fórmula 1, hoje é que tem menor verba. Por isso tem piloto pagante. Vale lembrar que o Mick Schumacher também é um piloto pagante, porque o patrocínio daquela empresa de computação que ele traz oferece 15 milhões de euros ao ano para ele poder correr. E o Nikita Mazepin com o patrocínio da Uralkali, né, que é o patrocinador principal da equipe americana. A Haas ainda vai se arrastar pelo menos mais 1 ou 2 anos nesse regulamento novo para ver se as coisas mudam de figura, o que eu acho pouco provável. O que eu acho provável é que a Haas vá vender para algum outro grupo. O próprio pai do Mazepin pode comprar essa equipe, né? Há boatos de que ele já quer comprar uma equipe, e com certeza eu acho que vai ser a Haas. O dono, o Jimmy Haas, ele com certeza já não está nas melhores das paciências. É uma equipe que há anos fala que vai se concentrar no carro do ano seguinte, mas isso é totalmente uma mentira. Um carro que é um tijolo, né, gente? É totalmente equivocado. Uma dupla de piloto estreante. Mick Schumacher é um piloto veloz, porém anda fazendo muitos erros precipitados, né? E o Nikita Mazepin, com certeza a gente não vai falar. Deixa a Haas de lado, vai continuar isso, né? Uma pena que o Mick Schumacher ainda vai renovou por mais um ano nessa equipe. Aconteceu também com o George Russell, né? Que ficou 3 anos na Williams. E a gente vai falar da 7ª colocada no campeonato, que é a Aston Martin. A equipe que começou legal, todo mundo achou que ia ser uma Mercedes rosa, mas o tiro saiu pela culatra, né? Lance Stroll e Sebastian Vettel, apenas 77 pontos marcados na temporada. Um pódio, né? E um pódio legal, lógico que coisa de... Não, enfim, muito bom, né? Pena que a Aston Martin não tem um carro à altura dos pilotos. Certamente foi a equipe que mais decepcionou nessa temporada, né? Porque muitos associavam o sucesso da Racing Point de 2020 a uma possível evolução da Aston Martin para 2021. Em 2020, a Racing Point, que se tornou a Aston Martin ao virar a temporada, era uma figura constante no pódio. O Lance Stroll conseguiu 2 pódios ano passado, o Sérgio Pérez ganhou a corrida. E exatamente, pole position, e esse ano a gente não viu isso imprimindo em ritmo, né? No começo da temporada, a primeira metade, a Aston Martin até tinha um carro competitivo, assim, pra gente dizer, no pelotão da frente, constantemente pontuando, né? A gente viu em Mônaco o Vettel com um 5º lugar muito bom para a equipe, que tinha sido o melhor resultado até então, e na corrida seguinte ele marcou um pódio, um excelente 2º lugar para Aston Martin, né? Ainda avançando um pouquinho, a gente chegou na Hungria, que teve aquele caos todo. Os engenheiros da Aston Martin pecaram no gerenciamento de combustível, mas assim mesmo o Vettel levou o carro ao 2º lugar, quase a vitória, ou seja, chegou a batalhar pela liderança. Mas, depois das férias de meio de ano, a Aston Martin vem num declínio absurdo. O carro vem penando para poder pontuar e ficou para trás, né? Não consegue acompanhar o ritmo das 2 Alpines, não consegue acompanhar o ritmo mais da AlphaTauri, do Gasly, às vezes até atrás do Tsunoda, e às vezes brigando com a Alfa Romeo, né? Que
Os pilotos da Alfa Romeo já estão um em fim de carreira e outro demitido. Nunca foi lá essas coisas de brilhante. A Alfa Romeo não tem um bom carro, ou a gente não vê o potencial que esse carro poderia ter de verdade. E a Aston Martin declina. Mas o 7º lugar está garantido, né? Eles não vão conseguir chegar na 6ª posição e nem vão perder a 8ª posição também. Falando um pouquinho das estatísticas internas da Aston Martin, né? A gente fala das batalhas de qualifying, que tem sido um problema para os dois pilotos, porque a gente vê que o carro não tem um pace assim para classificação, né? O Vettel, o principal piloto da equipe, pouquíssimas vezes no Q3, o Stroll tampouco. A disputa está 13-7 para o Sebastian Vettel. Enquanto nas corridas o Stroll leva vantagem, né? Ele ficou na frente do Vettel 11 vezes, enquanto o Vettel ficou 9. No quesito corridas pontuando também, é importante a gente ver essa estatística, porque foi a equipe até a 7ª colocada que pontuou com menos frequência, né? Vettel pontuou 7 vezes e o Stroll pontuou 9 vezes. Porém, entretanto, todavia, o melhor resultado do Vettel foi um 2º lugar, enquanto o Stroll foi apenas um 6º lugar, conseguido, se não me engano, 2 vezes. E é isso, a Aston Martin vai tocando até o final da temporada, para eles, quanto mais cedo acabar, melhor, e torcer para que o Papai Stroll consiga fazer um bom investimento, para ano que vem eles consigam dar a volta por cima, né? Que agora a gente vale destacar que a Aston Martin virou uma equipe de fábrica. Com certeza, e agora a gente vai falar um pouquinho das duas últimas, né, entre aspas. A Williams conseguiu um pódio, né, naquela polêmica corrida de Spa, onde o George Russell, com uma super velocidade de classificação, conseguiu colocar a Williams em 2º lugar, né, e a corrida não deu continuidade, apesar de pontos cortados na metade, né, metade dos pontos, ainda assim valeu o pódio e pontuou ainda algumas corridas. Aí sumiu de novo, né? Como se era esperado. Latifi também pontuou, né? A primeira corrida que as duas Williams pontuaram, o Latifi pontuou mais do que o Russell. Porém, um belo trabalho. O podcast de hoje vai ser dedicado ao Sir Frank Williams. Infelizmente nos deixou, né? Na quinta-feira, quarta, infelizmente. Enfim, foi essa semana. Né, um dos lendários garagistas e, né, puxando o gancho aí que a gente falou que a Williams está no belo 8º lugar, depois de figurar sempre a 9ª e 10ª posição no Campeonato de Construtores desde 2017, né, com certeza ele vai aí, missão cumprida, ganhou 9 títulos de construtores, 7 títulos de piloto, seu primeiro ano de que ganhou o campeonato foi com o Alan Jones, que esse carro será pilotado pelo Emerson Fittipaldi esse final de semana, né? Realmente uma lenda, né? Infelizmente veio se acidentar em 1986 num acidente de carro, né? E ficando aí paraplégico ou tetraplégico, se eu não me engano, acho que não, né? Mas enfim, nosso podcast é em memória de Sir Frank Williams, uma lenda das corridas, tantos e tantos pilotos que começaram a carreira, passaram por lá, foram campeões. Uma pena do que aconteceu em 1998, nunca mais conseguiram imprimir um bom carro, um bom motor, mas é uma equipe que está nos corações de todos os pilotos, dos fãs e da Fórmula 1. Bom, Alfa Romeo, equipe que pontuou legal também, Kimi Raikkonen pontuou bem, surpresa, né, do que mais uma vez superar o Giovinazzi, que fez apenas 1 ponto contra 10 do Raikkonen. E aí ele se pergunta, por que me trocaram por um pagante? Isso é óbvio, piloto que não atribuía nada à equipe, totalmente piloto ok, mas não é um calibre da Fórmula 1. E o Vasseur, por exemplo, escolheu certo. Se fosse eu, também escolheria o Guan Yu Zhou, pelo fato de que ele traz um aporte financeiro muito grande. E se for para ficar no 6 por meia dúzia, que seja uma pessoa que traga alguma coisa, né? O Giovinazzi talvez tinha patrocinadores pessoais, mas não tanto quanto o Guan Yu Zhou. E os dois também não vão fazer mais do que fizeram, né? Vai ser 23 corridas. Giovinazzi pontuou apenas 1 ponto contra 10 de um aposentado, né? Bem dizer. Então,
Uma equipe aí que está no lugar que deveria estar, eu acho que não no lugar do campeonato de construtores, o carro muito ruim, muito mal feito. Equipes com motores Ferrari com certeza está penando muito, né? Faz muito tempo. E para os construtores eu acho que é isso, né? Fizemos a review. O 22 corridas, na verdade, no ano que vem, que a gente vai ter 23. E exatamente, a Williams conseguiu pontuar com um pouquinho mais de frequência, né? O Russell acabou se destacando, fez um pódio ali em Spa por causa do quali que ele já tinha feito. Foi polêmica a corrida porque não houve corrida, mas oficialmente conta como um segundo lugar para ele, né? E além disso, ele conseguiu se classificar em outro segundo ou terceiro lugar na Rússia, né? Ele largou ali na primeira, segunda fila, fez uma outra excelente qualificação. Ao longo da temporada, ele pontuou 4 vezes e o Latifi 2. Enquanto na Alfa Romeo, o Kimi pontuou 4 vezes e o Giovinazzi apenas uma, né? O Giovinazzi, depois que saiu o anúncio da demissão dele, ele ficou bastante bravo, né? Ele falou que na Fórmula 1 dinheiro comanda, o que é bastante irônico da parte dele, porque a gente que acompanha a Fórmula 1 sabe que ele só tá lá por ser italiano e por causa dos laços da Alfa Romeo com a Itália, porque senão ele não teria aquela vaga para começar. Habilidoso ele não é, ele foi vice-campeão de GP2 na época, né? Pro Pierre Gasly. Porém, ele nunca foi um piloto lá muito brilhante. E ano que vem a Alfa Romeo vai passar por reestruturação, né? O Bottas vai voltar a andar numa equipe de fundo de pelotão, como era na época de Williams. E Guan Yu Zhou, piloto chinês, primeiro piloto chinês da história da Fórmula 1. Piloto brilhante, como você falou. Esse final de semana a gente está tendo nossos olhos sangrando ao assistir ele perder o título do jeito que ele está perdendo, errando sozinho, fazendo barbeiragens à torta e à direita. E o cara que realmente merecia uma vaga na Fórmula 1, que vai ser o campeão de Fórmula 2 esse ano, Oscar Piastri, vai ficar a pé. Muitos falam que ele vai ser o sucessor do Fernando Alonso na Alpine, quando ele decidir parar. Mas eu não sei se ele vai ser cotado quando esse dia chegar, porque o Alonso ainda tem um pouquinho de gasolina no tanque. Mas, de fato, é bastante injusto a gente ver o Piastri, talentosíssimo, campeão de 2020 da Fórmula 3, campeão de 2021 da Fórmula 2, fora da Fórmula 1 em 2022. Né? Ele seria o passo normal, porém não abriu vaga. Enquanto na Williams, ano que vem, a gente vai ter dois pilotos, um piloto diferente, entre aspas, que a gente tem um retorno daqueles que não foram. O Alexander Albon está de volta à Fórmula 1, um piloto que está quase batendo o recorde do Kvyat entre idas e vindas já, né? Com certeza, outro piloto que também não é do ramo, tanto que não fez nada além de uma vitória na DTM, perdendo muito terreno para o Leon Lawson na própria competição, né, do DTM. Piloto que com certeza serve aí para uma Fórmula E, né, é um piloto Fórmula E, não era para ser, né, quando ele entrou foi em 2019, ele já estava assinado com a Nissan Dams na Fórmula E, porém por algum motivo tiraram ele da Fórmula E e colocaram na Fórmula 1. Ganhou uma sobrevida pelo fato do Netflix ter mostrado muito da história dele, mas é um piloto que não é do ramo, é totalmente aleatório colocar um piloto desse na Williams. Eu acho que a Red Bull ainda tem uma estima por ele, mas vai ficar ali com o Latifi. Não é um piloto diferenciado, não é um piloto veloz. Realmente o Albon aí é um desperdício de assento, mas a Fórmula 1 em toda a categoria é assim, né? Um piloto que ele é apadrinhado por uma equipe. Estranho foi, logicamente, ele ter ido para uma equipe com motor Mercedes, né? Mas seria legal também no futuro a Williams considerar aí o motor Red Bull Honda, né? Uma coisa que a parceria rendeu muitos frutos no passado para a Williams. Quem sabe eles trocam de motor aí qualquer ano. Mas muito equivocado o Albon, organizou natural de um piloto que traga muito aporte financeiro. O Bottas, talvez ele vá fazer corridas boas, né? Quem sabe um dia no futuro ele vá ser piloto de novo de uma grande.
quem sabe uma Ferrari, por exemplo. Não descarto isso, Bottas não é tão velho assim, tem a mesma idade do Ricardo, né? Mas é isso, né? Bottas tem 10 vitórias, tá ótimo, né? Para um piloto que, né, do porte dele, mais de 70 pódios quase, né? Quase lá. Então ótimo, né? A silly season foi isso, não teve tantas mudanças. George Russell na Mercedes, já era de se esperar, né? Ferrari manteve, McLaren manteve, Red Bull também, Alfa não, Williams não, e a Haas manteve. Agora a gente vai voltar a falar de novo um pouquinho do Lewis Hamilton e do Max. A gente já fez a review mais grossa dos construtores, e agora a gente vai falar do Lewis Hamilton e do Max Verstappen, que é o foco, né, total. Esse final de semana é do outro. Campeonato pegando fogo. Exatamente. 2 etapas faltando. Mercedes colocou um motor Super Saiyajin ali no carro do Hamilton, né, que chega a ter 30 km a mais de reta do que a Red Bull do Verstappen. A gente já viu os gráficos de comparação de velocidade ao redor do circuito de Jeddah desse final de semana. A Mercedes tem vantagem, provavelmente, a não ser que uma intervenção divina aconteça, Hamilton vai vencendo de novo, o que seria a sua 8ª vitória na temporada, né? E caso isso aconteça, vamos para Abu Dhabi com a diferença de 1 ponto ou até mesmo empatados, caso o Hamilton faça a volta mais rápida. E na boa, se isso acontecer e chegar em Abu Dhabi dessa forma, o Hamilton vai ser campeão, porque o momento é todo dele. Não que o Verstappen esteja cometendo erros, mas criou-se uma tensão internamente na Red Bull que pode interferir no desempenho do carro, né? O Verstappen está fazendo o possível, não vem cometendo erros, vem fazendo uma condução responsável, porém a coisa está ficando ruim para ele por causa desse sentido, né? A Red Bull parece que não estava preparado e simplesmente não tem resposta por essa carta da manga que a Mercedes tinha para esse final. Mas o automobilismo é imprevisível, né? Vai que amanhã de fato aconteça uma intervenção divina, vai que em Abu Dhabi de fato aconteça alguma coisa que a gente não está habituado a ver, se bem que habituado a ver coisa normal em Abu Dhabi a gente já está faz mais alguns anos, né? Que a corrida de lá é bem chatinha, mas a gente espera que a conclusão dessa temporada seja digna de como o ano foi pra gente que é fã, né? Mas meu palpite é isso. Essa corrida vai ter um tom decisivo mais do que a corrida de Abu Dhabi. Se o Hamilton mostrar pole e vitória cachapante como foi no Qatar, por exemplo, o campeonato está decidido. Exatamente. Bom, meus amigos, eu acho que o nosso podcast especial foi esse. Fizemos uma review do que achamos importante. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like em todas as nossas plataformas e se inscreverem. Compartilhe com os amigos e até a próxima. Voltaremos aí com o fim do campeonato e outras notícias também de outras categorias. Eu sou o Luiz Andretti, ao meu lado está o Thales Cristiano. Até a próxima.